Estamos começando mais um Growthcast, podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre como a gente otimiza uma operação de marketing de vendas. Que métricas eu analiso, de que maneira eu consigo olhar para o meu fluxo, para o meu processo ou para o meu stack, conseguindo trazer mais eficiência e otimização. Na real, a gente vai falar uma coisa bem simples. Como ir de 0 a 10 milhões de receita em 7 meses. E para isso, cara, meu convidado de hoje é um cara que eu admiro pra caramba. Eu fico rasgando a seda dele, ele fica meio sem graça, então eu vou tentar evitar isso. Fernando Witt, cara, passou por grandes operações como o Intuit, Mercado Livre, Vita, ajudou empresas em mais de 13 países e, vou te falar, é o cara que mais entende sobre estratégia de crescimento no Brasil atualmente. Já me botou no bolso algumas vezes. Muito obrigado por topar participar, Fernando. Porra, eu que agradeço, cara. Fez uma introdução dessa, eu não sei nem o que falar agora. O Thiago, ele tem o dom de me deixar sem graça. Eu tô me sentindo Masters of Scale agora, que eu vinha ouvindo, inclusive. Cara, mas assim, e nas redes sociais, ele também responde como Jimmy Neutron. Ele não deixa escapar uma. E agora colou. Dá pra cortar essa parte? Junto comigo, Leonardo Alexandre, Head Acquisition e sócio da Growth Machine, co-host do podcast. Bora pra mais um. Cara, ó, esse episódio é mais teu do que meu, né, mano? Porque assim, nego fala assim, porra, cara, vocês estão gravando esse conteúdo pra compartilhar com a galera? Porra nenhuma, isso aqui é tudo consultoria gratuita e é uma boa estratégia pra arrancar o que a gente quer, né, cara? Pois é, cara, aprendizado aqui é absurdo. Eu só fico assim mais ouvindo, prestando atenção. E eu escuto depois os podcasts de novo, pego os insights. Pô, peraí. Vou voltar aqui. Cara, tem uma siglinha que tá ficando na moda, né? Primeiro tinha Sales Operation, depois Market Operation, depois CS Operation, e finalmente a galera começa a falar sobre Revenue Operation, né? Tentando olhar o funil por uma estrutura inteira. Cara, como é que a gente poderia contextualizar para a galera que não tem tanto contato, né, com esses termos e tudo mais, o que é esse novo conceito e essa área nova que está surgindo dentro das operações de alta eficiência? Legal. Eu vou contar uma história, que acho que ela elucida melhor. Imagina que você chega numa reunião, e pra quem é do mercado executivo estiver ouvindo, isso vai ser assim, clássico, tá? Você chega numa reunião de liderança e você vai apresentar os números. O time de Marketing Operations preparou os relatórios deles, o time de Sales Operations preparou os relatórios, Sales Ops preparou os relatórios, Finance Ops fez a mesma coisa. Aí os heads vão lá e vão discutir os números. O que acontece é que, eventualmente, eles têm métricas que eles compartilham. E eles vão levar a análise deles e os insights deles sobre aquilo. Então tá ali o head de vendas falando sobre como o número de leads tinha caído, tal. E aí começa a seguinte discussão. O marketing olha e fala, o número de leads não caiu. Bem comum. Você já viu isso em algum lugar, Léo? Já. O número de leads não caiu. Na realidade, olha, o número de leads aumentou em 27% em relação à semana passada, onde vocês tiveram uma das melhores semanas de vendas do ano. Sabe o que acontece? Bate-boca. E a contextualização do que é Revenue Operations é pura e simplesmente, ao invés de você pensar nas áreas de forma separada e nas tecnologias e processos e arquitetura de dados de uma forma separada, é você pensar isso de forma integrada. É você não mais montar marketing, vendas e CS, mas você montar revenue. Para que uma reunião você consiga responder de forma simples por que o negócio cresce ou porque ele não cresce e não gaste tempo ficando tendo esse tipo de discussão de o número de leads caiu ou não caiu. Não, e o que acontece também, assim, né? E falando, puta, cozinha, né? É que como a gente está falando disso antes de ligar os microfones, os seus leads, os seus dados, as suas informações migram de plataforma para outra, né, e de um setor para o outro, a metodologia de coleta de dado, análise e métrica também está diferente, né? E aí esses números acabam não batendo, né? E não só isso, mas quando as pessoas escolhem, por exemplo, a tecnologia, elas vão olhar e falar, caraca, essa tecnologia eu quero usar Salesforce. Salesforce é o melhor para vendas. Para CS, suporte, Zendesk. Ou melhor, para suporte Zendesk, para CS, Gainsight. Para BI, eu vou usar o Looker. Para marketing, eu vou usar HubSpot. Cara, super-herói que esse stack eu vou voar. Mas espera aí. Esse stack, ele é melhor separado e junto. Esse é o X da questão. Será que junto, quando ele se conecta, ele ainda é o melhor?
Então, às vezes você extrair o melhor da vertical, quando você vai plugar tudo horizontalmente, ele não é a melhor combinação possível. Às vezes, eventualmente, valeria você reduzir o poder de fogo dele em cada uma das caixinhas que você está olhando isolado, para que você conecte isso de uma forma só e você maximize o ganho horizontalizado dele. Vite, o que você está falando? Cara, em vez de você olhar o melhor para marketing, o melhor para vendas, é o melhor para operação. É aí que começa a mudar o jogo, entendeu? E você vê isso sendo aplicado em qualquer tipo de operação, em qualquer tipo de negócio, ou a gente está falando de volumes maiores? Qual que é a tua visão? Cara, qualquer operação de vendas que nasça dessa forma, nasça é uma palavra? Uma boa pergunta agora. Obrigado, gente. Pode contar uma gafe dessa, né? Mas qualquer negócio que já nasce com essa visão de estrutura, processo, arquitetura, cresce de uma forma mais acelerada. Por quê? Eu vou dar um exemplo simples. A Nextforce, que é a empresa que eu fundei, é uma consultoria global de Revenue Ops. A gente ajuda assim, empresas ao redor do mundo justamente a fazer isso, conectar processo, tecnologia e inteligência para gerar crescimento. O que a gente vê? As empresas que crescem num determinado ponto, elas foram crescendo, crescendo, crescendo desestruturadamente, elas chegam num ponto que é o qual? Colapso operacional. Elas cresceram, conseguiram crescer, sim. Só que elas chegaram de uma forma tão caótica onde elas estão, o que está tudo bem, que chega nesse ponto de maturidade no negócio, onde eles precisam de dados, precisam de inteligência, precisam de escalabilidade e entra em colapso. A operação para. Simplesmente a operação para. Em contrapartida, uma empresa que nasce já com essa visão, já com essa conexão, ela cresce, só que de uma forma que ela não vai eventualmente ter uma ruptura. Por quê? Comecei na minha empresa pequenininha com uma stack que ela é mais simples. Um RD Station, um Pipedrive, um Freshdesk da vida. Uma stack simples. Vai chegar num ponto de crescimento que não dá mais. A máquina não aguenta mais porque você já está assim, colocando esses softwares no limite. O processo que você tem hoje, a maturidade que você tem hoje, o nível de inteligência que você demanda hoje, já não comporta mais essa arquitetura de ferramenta. Contudo, se você cresce daí numa stack diferente, tipo uma HubSpot, você começa até num plano menorzinho, ou numa Salesforce, um starter da vida, um plano de entrada, mas você vai crescendo dentro da ferramenta, conforme as suas necessidades vão evoluindo, você não chega num ponto de ter que trocar a ferramenta. Você não chega num ponto de falar, cara, fudeu, não tem como avançar. Por quê? Você já cresceu do jeito certo. Aí é muito mais uma questão de ajuste. Já quem está do outro lado do cenário que eu apresentei aqui, o que acontece? Cara, vamos parar tudo, vamos criar um projeto de 6 meses para tombar o processo em algo novo. E é traumático. Então é muito mais o como cresce e o quanto dói no longo prazo do que uma questão de, putz, cara, será que tem um momento certo para começar ou não? Porque se você aposta que seu negócio vai crescer, você já tem que pensar nele em ter um plano e uma arquitetura de crescimento. Porque quando você fala de processo e tecnologia, é igual a arquitetura de um prédio. Você não fala, se você tem a visão de construir um prédio grande, Vou fazer a fundação de 2 andares. exato. Você não vai falar, cara, vou fazer aqui uma arquitetura para 2 andares e quando eu precisar chegar em 10 eu vejo isso. Derrubo e construo de novo. Exato. Tá se vendo em parte do que ele tá falando? ou não? Porra, tô me vendo, cara. Tô me vendo. Cara, triste. Cara, mas assim, esse insight ele é muito legal, porque realmente, puta, Viti, mas é assim, é porque você é brabo, mano, que você já, tipo assim, já falou várias paradas, assim, de estratégia de economia, o caramba, mas quando você começa, velho, tu tá contando ali os centavos, saca? Você não vai, puta, velho, sei lá, tipo assim, você não vai pro HubSpot, você vai pro que dá pra pagar, entendeu? Mas é fogo, porque vale a pena você gastar um pouco mais e doer um pouquinho mais no bolso no início, mas tá mais direcionado pra estar preparado, né, do que o contrário, só que a gente já tem um meme muito maneiro que o maluco fala assim, não, agora eu precisaria estudar. Mas, obviamente, esse é um problema do meu eu do Do futuro. futuro. Exato. É porque esse, para mim, esse é o grande X da questão, cara. Dados, eles também têm um custo. E quando as pessoas vão fazer o cálculo ali do CAC, vão fazer o business plan,
A galera olha e fala, putz, cara, eu prefiro investir em mídia, eu prefiro investir em ter mais um vendedor, eu preciso investir aqui do que, porra, gastar na ferramenta. Só que quando as pessoas chegam num ponto de elas crescerem, olharem e falarem, ok, o que é crescimento? Crescimento é uma equação. Crescimento é uma equação. E se você for formular um crescimento, é uma equação simples, não é uma equação cheia daquelas pirotecnia de exponencial, quadrática, é a puta que pariu. Não. O crescimento é uma equação simples, que é o input. E esse input pode ser quantas pessoas você vai prospectar, quantos leads você gera, pela taxa de engajamento. Pode ser a conversão do lead, pode ser a resposta do prospect ali no LinkedIn. Multiplica isso pela taxa de qualificação, taxa de fechamento. Isso você tem seu número de vendas. Agora eu quero receita. Coloca o ticket médio, você tem sua nova receita. Subtrai o número de clientes perdidos ou a receita perdida no período, isso é crescimento. Simples. Então, a prioridade do negócio, independente de qualquer coisa, tem que ser no BP prever como eu respondo a essas questões. De forma simples. Porque, embora a ferramenta ela não seja um ativo gerador de vendas, ela é um ativo gerador de escalabilidade e eficiência. O que, consequentemente, quando você pensa sobre essa ótica de ter as informações e as respostas certas, é isso que faz com que o seu BP ele saia de ser apenas uma planilha do Excel. E vale lembrar, gente, planilha do Excel aceita qualquer coisa. E ele passa Verdade. a ser efetivamente um drive de decisão. Então porra, se você está priorizando fazer um BP, como você não vai indexar no seu CAC? Como você não vai priorizar algo que te vai dar as respostas se o seu BP tá certo ou não? Cara, e sabe uma coisa boba que ele falou que às vezes a gente não faz conta? É que se você pegar o investimento de mídia, né, e subtrair o quanto seria o delta de diferença de você investir numa ferramenta mais profissional do que você estar numa ferramenta mais simples, você entenderia que o teu ganho de eficiência e produtividade está mais do que pago, porque você não está fazendo ou no vendedor, né, do que porque você não está fazendo a conta certa. Cara, eu concordo em partes. Eu acho que em algum momento vai se pagar, mas tem que considerar o tempo. Por exemplo, a gente já tem ferramenta, nosso caso, tá? Tem muita coisa A rodando. gente fez o Ou prédio de 2 seja, temos andares. um prédio. De 2 Cara, andares. tem um processo, um tempo de migração, que inclusive até comentei um tempo atrás, né? Que a gente estava vendo outras ferramentas mais avançadas, etc. Cara, não é. Ah, contratei a ferramenta hoje, amanhã eu tenho resultado. Não, cara, existe você migrar tudo. Né? No caso, se você já não começou zerado. Mas isso é uma provocação legal. Agora eu vou. Deixa eu só fazer meu É até um bom biscoito ponto aqui. pra gente entrar também. Qual que é a grande questão, cara? Pensa que tomar a decisão. E só aproveitar que eu tô fazendo uma gravação, galera do Growthcast, né? Eu tô fazendo. Peraí que eu já vou responder. Eu tô fazendo multitasking aqui. Tentando, né? Já que a galera tá falando que eu pareço um desenho animado, no mínimo eu vou agir igual. Mas qual a questão, cara? Você tem que imaginar o seguinte ponto. Imagina que você tá doente. Não é uma doença que vai te matar, mas é uma doença que ela vai perdurar, uma doença eventualmente crônica. Você tem duas opções. Ou você vai ficar empurrando para frente e ir atrás do tratamento, ou você vai resolver. Fato é, uma hora ou outra, isso vai ter que ser resolvido. Por quê? Porque ela pode agravar. E tomar uma decisão de, putz, migro ou não migro, mudo ou não mudo, é pura e simplesmente uma questão de análise de valor presente versus valor futuro. Por quê? Valor presente você perde. Você vai investir tempo, vai investir energia, você vai parar eventualmente de vender, mas a matemática não é o quanto eu perco hoje, é o quanto eu ganho amanhã. Por quê? Vai doer? Vai. Agora, vai doer hoje com 10 vendedores, mas vai doer amanhã com 100. E vai doer mais com 100. Então, o seu valor presente ele sofre uma deterioração ao longo prazo, ao passo que, quanto antes você toma a decisão, mais você antecipa o seu valor futuro, que ele maximiza em relação ao que você tem hoje. E em relação ao que você teria amanhã se você ficasse com a arquitetura que você tem hoje. Cara, ouvindo ele falar e, tipo, aí já de novo indo na cozinha, né? Cara, com a aquisição de alguém para liderar na ponta de mídia e trazendo a tua pessoa de automação,
concluiu o onboard, eu não botaria esses caras na operação, eu continuaria me ferrando sozinho e usaria eles para virar a chave. O que você acha da estratégia? Cara, assim, não conheço o que é cozinhado na cozinha tão a fundo, mas qualquer coisa que você vá fazer nesse sentido, eu penso da seguinte forma: quanto tempo vocês estão gastando hoje de energia e discussão e microgerenciamento para garantir que o processo está funcionando? Porque o que não pode acontecer, e para mim acho que esse foi o grande segredo intrínseco de todos os resultados que eu consegui, eu nunca me senti confortável com a ideia de o meu processo se adequar à tecnologia. A tecnologia tem que se adequar ao meu processo. E se eu não confio na tecnologia para se adequar ao meu processo, eu troco a tecnologia. Porque... Cara, eu queria que você puxasse um gancho. Se não puder falar o nome, não fale. E não vai fazer diferença nenhuma. Mas, cara, esse cara, ele pegou uma operação global e chegou pros caras e falou, velho, vocês têm um problema de tecnologia, e conseguiu fazer. Você fez o quê? Número 2, Quem foi o cara que você falou? Conta a história, cara. Conta a história, essa história é muito boa. Essa história é muito boa. Eu trabalhei, eu não posso falar obviamente o nome, mas eu trabalhei na terceira maior empresa de software do mundo. É uma empresa que tem centenas de milhões de clientes, e a operação aqui no Brasil era a Head Growth do Brasil, e eu cuidava especificamente da divisão de Small Business, então que era aquisição direta. E os números estavam explodindo. Cara, no meio da pandemia, a gente batendo recorde de crescimento. O único país no mundo a estar batendo recorde de crescimento. Aí a outra divisão, que era a de companies, que eles faziam a venda do software para empresas. Então tinha vendedor e tal. Cara, a gente estava em metade do ano em 20, 30% da meta. Ou seja, sinal amarelo, quase vermelho. Não, tava vermelho. Assim, completamente vermelho. Aí o presidente do Brasil chegou pra mim e falou, Vit, o negócio é o seguinte, cara. Você agora tá ganhando um chapéu novo que, além de cuidar de growth para a divisão de small business, você vai ser responsável por resolver essa bucha aqui. Toma, presente. Então, agora Promoção, ganhou um problema. você vai cuidar de demand generation para B2B. Para companies. Eu falei, tá... Assim, eu não ia ganhar nada mais por isso, além da dor de cabeça. Só que eu falei, cara, eu resolvo. Eu falei, resolvo. Me chamou pra um café, assim, você consegue resolver? Eu falei, resolvo. Com uma única condição. Eu vou tomar decisões que vão gerar conflito e eu preciso que você destrave essas decisões pra mim. Eu vou precisar de tecnologias, eu vou precisar de alguns processos que não são o modelo da empresa. E nessa empresa, assim, tudo seguir um playbook estrutural. Ninguém faz algo diferente. Não, aí deixa eu só puxar um gancho pra galera que não conhece muito multinacional, né? Tem duas paradas, assim. Primeiro que a filial, ela tem muito pouca autonomia. Né? Zero autonomia. E, cara, muitas empresas multinacionais grandes, tá, que eu já conversei, o cara está mais preocupado em seguir a regra da matriz do que bater meta, do que entregar resultado. Exato. Porque ele não é mandado embora se o resultado não vem. Porque se o resultado não vem, normalmente é um erro de estratégia, é um erro de planejamento que está em cima. Mas ele é mandado embora se ele não fizer É o não processo. Exatamente. E é legal você ter colocado isso. Porque quando eu falei pro... Ele era um alemão, né? Eu falei pro presidente, cara, eu preciso de algumas coisas e isso vai gerar algumas discussões. Ele falou, beleza, eu compro a briga, só entrega o número. Com a briga que eu comprei, eu falei, eu vou mudar o processo e a tecnologia inteira. E o mundo inteiro, em não sei quantas dezenas de países, operava com as mesmas ferramentas, os mesmos processos, porque o Brasil, um dos menores países do mundo, vai fazer diferente. Aí começou. Eu fiz a implantação, a gente deu um bypass, assim, fizemos sem ninguém saber. E o call que você Vou chegar lá. Fizemos sem ninguém saber. Implementamos a ferramenta. Quando a ferramenta estava implementada, pinga um e-mail para mim. Diretoria de Go-to-Market Tech, que era a área de tecnologia global, de ferramentas de marketing, vendas, customer success, etc. Mandando um e-mail para mim e para o meu chefe, que era o presidente do Brasil, falando, a gente quer uma reunião com vocês urgente para entender o que vocês estão fazendo. Qual é a treta? Moral da história, cara, eu fiquei branco.
quando eu vi aquele e-mail. Aquele e-mail curto e grosso. E, cara, foi a reunião mais cara que eu participei na minha vida. Pensa que eu era um senior manager dentro da organização. Tinha uns 13 senior managers. Tinha, não, acho que uns 6, 7 diretores. Tinha 3 country managers de países diferentes. Tinha 3 vice-presidentes. Um senior vice president de um isso? país e outro senior vice president de outro país. Cara, como é que é entrar nessa sala, cara? Entrou assim, caraca, o que tá acontecendo aqui? Tipo, Um suor aqui, assim, tipo... eu entrei na sala, assim, e obviamente o meu nome era o spotlight da coisa. Não, e pior, não é entrar nessa sala, é entrar nessa sala com o assunto da reunião ser o seu nome, né? Que merda Fernando Witz está fazendo no Brasil? E, cara, eu entrei assim na sala e falei, porra, eu já vi esse cara aqui numa revista. Porra, eu já vi a foto desse cara aqui, tipo, num comercial. Falei, cara, legal, né? Tipo, esses caras me conhecem. Foi notado. Mas, cara, foi basicamente um bate-boca ferrado, mas a diretriz do Senior Vice President foi: vocês precisam entender que o que funciona num país não funciona em outros. Se o Brasil tomou a decisão de fazer isso, significa que o que vocês têm como hipótese da forma de operar globalmente está errada. O Brasil vai poder fazer o que eles quiserem, porém, a gente vai cobrar o resultado. Vocês falaram que vocês iam criar esse caos todo para trazer um número, então é bom que vocês tragam um número. Foi esse o recado do Senior Vice President de, sei lá que área que ele era, mas recado é: Brasil, vocês têm carta branca para fazer, só que façam. Caraca. Moral da história. Como é que você saiu? Você saiu melhor do que você entrou ou saiu pior? Cara, eu não me importo, entendeu? Tipo, eu sabia o que eu tava fazendo. Se eu não soubesse o que eu tava fazendo, eu ia ficar nervoso. Tipo, eu tinha total clareza do que eu tava fazendo. Por quê? Eu já tinha essa visão um pouco mais desconstruída do que eu tenho hoje de equação. E eu sabia que para crescer eu precisava achar onde está o problema. Porém, se os softwares que a organização não estava usando, essas tecnologias, se o sistema de BI era tudo de primeira, não me respondia o que eu queria, eu precisava de alguma outra forma ir atrás dessa informação. E eu fui. E eu achei o problema. E eu descobri por que as coisas estavam dando errado. O lead demorava muito para chegar no vendedor. Marketing não sabia quais as melhores origens de lead. O que fazia com que marketing investisse em campanhas que não geravam nada de venda. E pior, por serem leads ruins, eles ainda criavam um gargalo operacional, tirando o foco do time dos leads que deveriam efetivamente receber um tratamento. E depois eu fui entendendo, poxa, parte do time estava errado. E eu consegui provar que as contratações que a gente estava fazendo estavam erradas. O que fez com que a gente trouxesse um perfil de pessoas diferentes. O que começou a destravar conversas de que tipo de promoção a gente deveria fazer em termos de precificação. Então, isso começou a trazer dados, hipóteses e insights de N pontos da operação que antes eles estavam completamente travados e engargalados. Isso, no final do dia, eu tinha um problema no começo do funil, no meio e no final. Isso é o que fazia com que minha equação fosse poucas vendas. E conforme eu fui resolvendo essas variáveis, o resultado veio. Moral da história, a gente saiu de 20% do resultado em 6 meses para chegar no fechamento do ano com 140% da meta. E não era uma meta lá muito simples, era aquelas metas em empresa grande. Para quem também não sabe, como o Thiago estava falando, as metas são assim, feitas para você não bater. De 100%, assim, é muito desafiador. Você chegar em 120, ela não é feita para chegar em 120. A gente chegou em 140. Bravo. Aí, tu não marcou uma reunião com os caras, não? Eu não. Eles só olharam o número. Eu não tinha voz nem pra mandar e-mail pro cara. Eu não era um grid baixo na mas com certeza organização. eles olharam o número. Assim, com certeza Não, porque porque não tem bônus. Teria penalização. o presidente do Brasil reportou. E sabe o que é mais legal? Eu saí da empresa, mas essa empresa virou meus clientes no México. Adivinha o que a gente fez no México? Mesma coisa. Não, tu tem mais 4 países que estavam na reunião pra tu prospectar agora. E, cara, o mais legal é porque a gente olhou o fechamento do México faz 2 semanas e foi apresentado para o presidente do México. Em 1 ano,
a gente sextuplicou o número de vendas que essa empresa fazia a cada quarter. Você sabe o que é sair de um número onde eles estavam performando mal e você sextuplicar os resultados, tipo, médios? Não tô falando, você sextuplicou em um ano, não. Eu tô falando que trimestre versus trimestre, o que eles faziam num trimestre versus o que eles fazem hoje é 6 vezes maior. Então, se você faz 100 vendas, mais ou menos, por trimestre, eu tô falando que agora eles fazem 600. Tipo, cara, é muito massa. E beleza, cara, a tecnologia ela é fundamental para conseguir te gerar o dado confiável. Mas você vê uma ligação desses resultados com o uso do RevOps. Sim, porque RevOps é isso, entendeu? Eu não estava olhando marketing ou eu não estava olhando vendas. Você tava tendo a visão global. Exato. Eu estava tendo a visão de ponta a ponta, inclusive dentro de produto de churn, para entender que algumas fontes que a gente estava trazendo, elas não estavam sendo ativadas, não estavam tendo sucesso. Eu não estava só olhando o contrato fechado, porque RevOps é você olhar do lead, lead to cash. É de lead até a receita, de lead até a retenção. O que eu descobri foram determinadas patologias. Uma determinada fonte de lead, embora ela gerasse vendas, guess what? Ela não gerava sucesso na ponta. Esses clientes, por algum motivo que sabe-se lá qual é, eles não tinham sucesso com o produto. Aí, se você tem a visão só da venda, você tem uma visão míope. Porque, porra, tá dando resultado pra caramba, só que eu tô esquecendo de olhar qual é a equação. Retenção. Se você não olha a retenção, Você pode se iludir absurdamente, né? Exato. Você olha lá, ciclo de venda, taxa de conversão, ticket médio, CAC, bom pra caramba. E aí, o LTV? exato. E o que acontece? Aí, eventualmente, você toma a decisão de, porra, essa fonte de lead é do caralho. Você investe, e o time de vendas vendendo. É o que eu chamo do efeito espiral da morte. Você está trazendo um pool de clientes que está roubando energia e roubando dinheiro da sua operação e você está vendendo. Pro algoritmo do Facebook, ele achou a audiência certa, porque a conversão tá Acabou. boa. Me fala quem otimiza, cara. Assim, eu vou te dar agora a visão de mídia, porque o meu core era mídia paga quando eu comecei minha carreira. O algoritmo, você precisa de uma volumetria de eventos grande para que ele opere. Número um, a maioria das ferramentas de CRM do mercado não devolve evento de pulse, de evento para mídia. Tem 2, 3, 4 ferramentas que fazem isso, a não ser que você use uma CDP como segment para devolver os eventos do seu CRM para o Google, para o Facebook, para as outras mídias. 99,9% do mercado não faz isso. E ninguém manda evento de sucesso com o cliente porque o número de eventos é pequeno, você precisa de um grande volume para o algoritmo otimizar. Então a galera vai mandar no máximo vendas. E raramente ainda se manda vendas. Cara, vendas sim, mas é o que ele falou. A gente tem uma dor que é um processo manual. Não é um processo todo interligado e automatizado, como ele tá falando. Tá? Galera, só pra vocês entenderem, tá? Uma parte dos leads que a gente gera via mídia paga. Dentro das ferramentas de mídia paga, tem uma ferramenta de construção de audiência, onde você consegue subir uma base para trabalhar lá com o algoritmo e ele entender quem você quer impactar, quem você não quer. Quando você faz um anúncio, a primeira etapa do anúncio é o cara se converter na tua landing page ou executar o evento de conversão que você está buscando, pelo qual você está pagando. Quando o cara converte, você já dá um flag lá para a inteligênciazinha das plataformas dizendo, cara, esse cara aqui é o cara que eu quero. Quando você vem e faz um upload de novo do cara que comprou, você falou, cara, melhor ainda do que esse cara que converteu é esse cara que comprou. Então eu quero mais caras parecidos com esse. Só que quando, pelo que a gente está falando e pelo que a gente está olhando pro Revenue Ops, você não deveria olhar apenas pro cara que comprou, e sim pro cara que tá tendo resultado de sucesso, tá ficando muito tempo contigo. E aí você precisaria subir novamente essa galera, mas aí a gente tá falando de uma população muito pequena. Quando a gente fala de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, né, dessas lógicas que são mais complexas, para que ela consiga fazer uma correlação, entender padrão e fazer que seja uma coisa mais simples, como uma análise preditiva, ela precisa de um volume relevante de população, porque senão a estatística não funciona, certo? E, cara, é aquilo. Machine Learning, a galera fala, nossa, o que é Machine Learning? Machine Learning é pura e simplesmente estatística. Se não me falha a memória, é um modelo de estatística que chama regressão múltipla. Você vai criar modelos com diferentes variáveis e ver qual tem a maior correlação de conjunto de variáveis para explicar a variável em questão que você está selecionando. Então, eu vou falar aqui, número de leads e número de vendas,
Provavelmente essas duas variáveis combinadas estatisticamente explicam e prevê receita. Tá. Agora, qual que é o problema de estatística? Se você dá variáveis ruins, Ou uma população errada. ou a população é errada, as respostas vão ser erradas. Então, esse que é o problema. Porque eu falo isso, cara, com a maior segurança do mundo. Growth é fácil. As pessoas criam endeusam muito o profissional de growth como alguém que, nossa, tem um skill set de outro mundo, Parece uma coisa meio mística, né? místico, cara? mas não é, O cara cara. vai sacar sei lá, uma alquimia do crescimento. Que inclusive isso foi tema de uma palestra minha, tipo, o framework do alquimista. O que era? Era pura e simplesmente um modelo de rastreabilidade de o que você tem previsto como plano de crescimento versus o que você tem sendo realizado. Eu criei essa ferramenta e simplesmente ele te aponta, olha, o problema na equação está aqui. Porque, pensa o seguinte, o que é muito comum em operações, tá? De marketing, venda, CS. Você chega ali numa reunião, cara, não tá batendo a meta. Por qualquer motivo, não tá batendo a meta. O que a galera vai olhar fazer é o quê? E o Thiago, cara, eu desafio o Thiago a falar que eu tô mentindo agora. Se isso não acontece na maioria. E se tiver, cara, por favor, fale. Porque eu aposto que meu celular, cara, eu dou meu celular pra quem quiser se o Thiago falar que ele nunca viu isso na vida dele. Você não tá batendo a meta. O que a galera vai fazer? Número 1 é promoção de vendas. Vamos baixar o preço para chegar na receita. Pensa o seguinte cenário, vou contar uma história. Você tá ali no último quarter e você deveria estar em 80% agora da meta, considerando o run rate, né? Que é, pô, você tem um quarter pela frente, dado quando você tem previsto crescer, tal. Nesse dado momento do ano, você deveria estar em 80%, você está em 50%. Ou seja, você deveria estar começando o último trimestre do ano com 80% do resultado do ano feito, e você está com metade. Beleza, você tem que gerar essa receita. O que todo mundo vai fazer é, vamos baixar o preço aqui, vamos cortar o ticket médio. Cara, se a gente reduzir o ticket, a gente vai vender mais. Vendendo mais, a gente vai trazer mais receita. Esse é o racional. Só que ninguém se deu o trabalho de fazer a conta de padaria. E o que acontece? É lindo, é bonito de ver. Galera vem fardada, vem fantasiada, vendedor começa a fazer grito de guerra e começa a vender. Chega no final do ano, aquela epopeia de vendas, você chega em 75%, 80%. E aí você olha e fala, cara, os caras salvaram o ano, porque tava... Mentira, já viu isso? Já, algumas vezes. Só que qual que é o problema? É bonito de ver. É lindo de ver. Mas tá errado. Porque o que as pessoas deveriam fazer é, ok, a gente está em 50% do resultado, tá, vamos olhar a nossa equação de growth. O que não está performando como planejado? Porque quando você reduz seu ticket médio para mexer, para alavancar a sua taxa de conversão, você precisa ter a segurança de que a taxa de conversão é o gargalo. Ou que o upside que você tem na sua taxa de conversão compensa o downside que você está tendo em ticket. Então, exemplo, se o meu ticket médio planejado era 500 e agora eu estou reduzindo, e ele está performando dentro do planejado, estou vendendo a 500, eu reduzo ele para 250, eu vou olhar e falar, putz, o que isso vai impactar aqui na minha taxa de conversão? Se ela é 25%, que é uma taxa alta, e você falar que você vai mais do que dobrar ela, beleza, você dobra o número de vendas, se a minha taxa agora for 50, mas a receita não aumenta. Tá dando elas por ela. O ganho de eficiência que você está tendo aqui, pura e simplesmente está se reverberando em mais vendas, tá? Mas isso não está efetivamente gerando a receita que você queria. Não, e ainda tem uma outra coisa, que, por exemplo, uma coisa que o Léo sofre bastante. Aumentei investimento, né? Aumentei investimento. Seja, aumentei o número de SDRs, aumentei investimento em evento, aumentei mídia paga. Cadê o resultado, né? A galera não entende que você tem uma safra, ou você vai ter um ciclo. Né? Porque não é simplesmente a ação Aumentei que eu faço hoje, o resultado hoje, vem amanhã. sexta-feira a meta vai sair maior, ou o resultado vai sair maior. Né? Você tem um tempo de maturação. Agora, ao mesmo tempo, cara, uma coisa que eu sinto assim meio, principalmente a gente que é bootstrap, não sei se você sofre isso também, mas se bem que você é muito mais enterprise que a gente, eu tô ampliando investimento, tô aumentando execução. Será que esse cara vai me trazer retorno?
ou simplesmente eu tô escalando na direção errada? Porque é o que você falou, né? Se eu tô focando no cara que não tá me trazendo resultado e tô usando métricas do tipo conversão, lead e tal, pra achar que isso é direção, cara, em 30 dias Tá superficial ainda. chega a fatura do cartão de crédito. E aí? Exato, e aí é que tá o ponto da grande moral da história do exemplo que eu trouxe, que é, se você sabe que as coisas estão performando como você planejou, ali no fundo do funil, ticket tá ok, taxa de conversão tá ok, aí você vai subindo, taxa de qualificação tá ok, aí você olha e fala, putz, cara, o que não tá performando aqui como a gente esperava é a taxa de conversão do lead. E a taxa de conversão do lead, a gente planejou 5%. Ela está em 1,5%. Se você corrige a taxa de conversão do lead, vai gerar mais lead. Se a taxa de qualificação e conversão e ticket se mantiverem estáveis, automaticamente, por resolver a taxa de conversão do lead, você resolve o problema que você tinha de vendas. Tem toda a questão do ciclo, tem outras questões complexas, mas simplificando para traduzir o racional, quando você identifica que o problema está ali e você coloca a energia ali, você sai da força bruta da epopeia de vendas, de grito de guerra, de promoção, vamos lá, vamos virar o jogo, que é bonito, é legal, já fiz isso, só que você passa a fazer isso com sabedoria. Porque no final do dia, quando você tem a fórmula trabalhando para o seu negócio e trabalhando para você, você fica menos refém e sujeito ao aleatório. Aquela grande pergunta, eu vou bater minha meta ou não vou? Eu tô perto ou tô longe? Eu tenho um risco ou não tenho? Imagina você ter algo que te diz como está a saúde do seu negócio. Você ter um doutor, um consultor ali o tempo inteiro te dizendo e te lembrando de onde você tem que para onde você tem que ir, o que você tem que fazer. E só pegando o gancho do ponto que você falou, eu comecei a fazer personal, né? Aí eu me apaixonei pelo jiu-jitsu, tô treinando jiu-jitsu pra caramba e tal. E muito ruim, né? Muito ruim, muito ruim. Eu falei, velho, eu não quero continuar apanhando tanto, né? Quero tentar encurtar a minha curva de aprendizado. Cara, eu vou pro... Aí, beleza, o professor de jiu-jitsu dá aula pra todo mundo, ele dá um movimento e fala, galera, dividam em 4 aí, façam seus movimentos. E a galera, cada um vai fazendo, ele vai ter uma capacidade de acompanhar o cara muito menor. Quando eu vou pro personal, ele fala, cara, você não tá entrando na guarda certa. Cara, cola o teu peito aqui pra fazer os 100 quilos, ó. Quando você for pro armlock, primeiro tira o seu quadril e depois você vai... Então, assim, ele vai corrigindo ponto a ponto de onde tá errado dentro da minha técnica na luta. Quando você não tem essa visão pelas etapas, ou pelas estatísticas, ou pelas métricas certas, o cara chega e fala, não estou tendo lead suficiente. Qual que é o primeiro pensamento que as pessoas vão refletir? Vou aumentar o investimento. E no final do dia, isso é Revenue Ops. É você ter algo jogando ao seu favor. É quase aquela inteligência mística que as pessoas traduzem como growth. E aqui eu estou falando muito para B2B, mas também tem efeito no B2C, tá? Mas é como você ter um consultor, um médico, um doutor, te dizendo, tá bem, não tá, pra onde vai, pra onde não vai. Você para de ficar refém do aleatório, cara. E aí você sabe, né, cara, não é que não tá faltando topo. Cara, você tá trazendo a audiência errada. Ah, não é que tá faltando lead. Cara, a tua nutrição não tá fazendo esse cara ir falar com o teu time de vendas, né? Exato. E isso responde a pergunta do começo da conversa do Léo de qual o momento certo? O quanto antes. Cara, e aí só assim, tipo, pra galera sair com um takeaway, Vit, que seriam os primeiros passos, né? Tipo, cria isso dentro de marketing, cria uma diretoria para isso, além de, né, de falar com a, com a Next Force, mas o que você aconselharia, assim, para começar? E, cara, né, aí eu vou ser franco, e não é nem querendo vender meu peixe, porque não é fácil fazer isso. Não é fácil e é caro. Você precisa de um profissional de processos. Você precisa de um profissional de tecnologia. Você precisa de vários stakeholders de marketing e venda. Você precisa de um cara de dados. Unificar, né, os teus dados. Cara, você vai contratar cada uma dessas posições, em média, vai te custar uns 8, 9 mil reais numa CLT cada uma.
Você vai pagar 50, 60 pau na CLT que virar 100? Não vai. Por isso, não vendendo o meu peixe, mas vendendo, por isso que o meu negócio nasceu. Porque é caro, é muito caro pra você montar esse time, e pior ainda, vou provocar de novo, guess what? Esse cara é caro e escasso. Tem gente do mundo inteiro procurando ele. Ele vai lá e começa a fazer a parada, dá 3, 4 meses alguém rouba ele, já vi isso acontecer. Fode a operação, entra em colapso, porque ninguém mais sabe como fazer operar. Aí vem uma consultoria que implementa para você a ferramenta, faz a gestão dela para você e garante que ela vai conseguir... pensa que o que a gente faz a gente é uma mão invisível. A gente faz operar, a gente faz funcionar. E o principal, sem você saber que a gente está lá, a gente mantém funcionando. E te entregando apenas o que você quer, que é os dados, as respostas para as perguntas. Então, para mim, o jeito mais fácil e barato de começar não é, Viti, você está tentando vender a NextForce? Não. É porque eu piamente acredito que esse é o melhor caminho. Porque eu pivotei o meu negócio para esse lado, não porque eu olhei e falei, putz, cara, tá aqui a oportunidade de negócio no mundo. Não, porque eu olhei e falei, o mercado tem uma demanda gigante por isso aqui e uma dor enorme por não ter isso aqui. Então, simples. Para tudo que a gente está fazendo, é esse o nosso foco. É simples. O mercado precisa. Não é fácil de achar. Você tem um risco. Como o Léo comentou, cara, e se você fizer errado? Você traz a pessoa errada. A ferramenta é cara. Se você implementa errado, fudeu. Aí vira centro de custo, não vira centro de resultado. Você sabe que eu estava numa reunião numa indústria bem famosa e estava ajudando um time lá de priorização de portfólio. Na época eu trabalhava com gestão de projetos, que era sócio de uma empresa de tecnologia. E, cara, e os caras discutindo. Sabe aquele planilhão, tipo... Irmão, que tem a alma ali, né? E aí, cara, eu vendo uma métrica lá de balanceamento de portfólio e a métrica não fazia sentido, a métrica não fazia sentido. Aí, cara, teve um intervalo pra galera ir pro café. Eu fui lá no computador, cliquei na célula pra ver o que era. Mano, o cara tava dividindo, sei lá, tipo assim, ele somava o custo mais o tempo e dividia pela data, saca? Tipo assim... Nada a ver. E os caras discutindo, cara, e assim, você pensa, uma empresa, cara, bilionária, uma das maiores empresas do seu segmento, extremamente inovadora e o cacete. Agora, você imagina empresas menores, cara, quantas pessoas nesse momento não estão, tipo, tendo uma reunião de pega pra capar, quebrando tudo com dados que não refletem a realidade. Exato. Então, pensa que você ter as informações... Ter informação é parte do problema. Porque dado tem de sobra. Agora, dado não significa informação. E o segundo é você saber o que olhar. Então, quando você vai começar algo, quando pensando em Revenue Ops, você precisa de alguém que te diga, cara, o que é importante você olhar e que não te dê dados, mas te dê informação. E aqui eu vou contar uma última história aqui. Eu já contei pro Thiago mas ela é muito boa. Eu conversei uma vez com uma das maiores grupos de agências de marketing do Brasil. Esses caras me procuraram, tal, para bater um papo, fazer uma mentoria de estratégia de growth, papapá. E eles são... Pô, você com certeza já viu um anúncio deles, você olha ali aqueles painéis de BI que parece um painel de avião. Já. Parece um painel de Precisa falar avião. Aí eu olhei assim, tipo, tava batendo um papo com o cara, né? Um cara muito bom, muito bacana. Aí eu perguntei pra ele... Ele foi me mostrando, né, as dashboards. E, cara, sem brincadeira, parecia um painel de avião aquilo lá. Eu falei, porra, bonito, hein? Da hora, tacaria num quadro isso daqui. Tacaria num quadro. Bonito, é. Ou no mínimo eu faria um vídeo. Eu faria um vídeo comigo com aquela dashboard atrás, numa parede do tamanho de uma Ué, TV. deu uma ideia boa de criativo, hein? Boa. É porque eu já vi o criativo dos caras, eles fazem, né? Mas eu olho e pergunto pra ele, o que você tá vendo? Aí ele começa a falar, não, cara, tô olhando CPL aqui, aí eu tô olhando o CAC, aí eu tô olhando taxa de conversão, e eu tô vendo a campanha, tal. Ele foi me falando assim, mas sabe quando vai dando aquele fade out na sua cabeça? O cara vai falando, você vai desligando. Eu só repeti a pergunta. O que você tá vendo? Aí ele, cara, tô vendo LTV, tô olhando ROI, ROAS, blá, 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 blá. Eu olhei e falei, cara, você não tá entendendo. Vou te perguntar pela última vez.
O que você tá vendo? E ele parou assim e falou, cara, não tô entendendo. Eu falei, exato. Qual o problema do seu negócio hoje? Ele olhou e falou, putz, cara, é retenção. Por quê? É porque, assim, nosso onboarding aqui e tal, aí tem os parceiros ali, pá. Por quê? Ele por causa disso. Beleza, então esse é o problema do negócio. Ele, cadê isso no seu painel de avião? Pom, 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 pom. Ficou um silêncio. E eu falei pra ele, cara, esse é o problema. Por quê? É tanta informação que você não consegue me responder. Se você não consegue me responder e você é o cabeça da operação que tem milhares de pessoas, isso pode ser bonito. E é bonito. Mas você acha mesmo que se você não consegue me dar resposta, o cara do seu time vai conseguir dar a resposta e vai conseguir tomar alguma decisão em torno disso? Não. Dado não é informação. Se esse é o problema do negócio, basicamente, você tem que, de uma forma muito simples, ver praticamente só isso. A cara do Além, Léo, além muito de contratar o vídeo, você tem mais alguma ideia do que a gente tem que fazer? Cara, na verdade, encaixou muito o que ele tá falando, né? Por acaso. Eu não imaginava que ia pra essa linha. Que é exatamente o que eu tenho falado há algum tempo. Conversei com a Luísa, né? Que é na nossa área de BI e etc. Eu falei, cara, mano, a gente precisa centralizar dados. Precisa ter toda a entrada do começo ao fim. E o fim, pra mim, cara, é o cliente satisfeito. Não é, porra, venda finalizada, saca? Porque, justamente, eu tava olhando pra essa equação essa questão do churn. E eu comecei a analisar quem eram os nossos clientes, cara, quem ficou, por quanto tempo, por que ele saiu. E comecei a analisar e entender esses dados pra trás, né? Que agora a gente já tem um número de dados consideráveis em cima disso. Mas a questão toda é, como que eu junto isso com o começo? E a gente tem, cara, assim, é fogo. Não, e foi até engraçado que a Luísa perguntou assim, pô, mas esses dados você já tem. Eu falei, beleza. Né, ela perguntou pra mim. Centralizados, né? Eu falei, beleza, eu tenho, mas pra eu conseguir, por exemplo, eu preciso de uma informação X, beleza, tem que entrar na ferramenta tal. Preciso da informação Y, tem que entrar no dashboard Y. Preciso da informação Z, cara, tem que entrar na, sei lá, na planilha Z, entendeu? Então, assim, o fato da informação não estar fácil e centralizada te consome tempo. Exato. E aí, por isso que eu volto na primeira história da reunião, como a gente abriu a conversa. A reunião onde marketing, vendas, CS, finance traz indicadores iguais, mas com números diferentes. Esse é o cerne do problema que responde. Porque Revenue Ops é crítico e é a base de growth. E essa empresa que você foi de 0 a 10 milhões em 7 meses foi usando o processo de Revenue Ops que fez essa escala? Foi muito antes de eu sequer saber o que era Revenue Ops. Era no começo relativamente no começo da minha carreira. E eu assumi como CMO de uma startup que estava começando num segmento de softwares. Tá? Cara, primeiros meses lá eu tava explodindo de gerar demanda. E a empresa começou a bater resultado, recorde de resultado. Só que eu olhava e falava, cara, tá muito ineficiente isso. E o time de vendas olhava, o lead tá ruim, clássico. Vendas olha para marketing e fala que o lead é ruim, marketing olha para vendas e fala que o vendedor não sabe vender. Falei, porra, né? Não vou ficar apontando o dedo para ninguém. Eu sou partidário de resolver problema. Falei, ok, se o lead é ruim, eu vou ligar pro lead. E eu virei SDR da minha própria demanda. Eu era um CMO que era eu e eu. Falei, ok, vou ligar pro lead. Comecei a gerar lead, comecei a receber os leads, comecei a fazer ligação e comecei a concluir que, na realidade, o problema não era o lead, o problema estava realmente no vendedor. Mas parte do problema estava nos leads, porque alguns leads de uma fonte específica, eles não estavam convertendo. Aí, beleza, a gente passou a metrificar a origem, a campanha, o tipo de conteúdo,
Começamos a isolar a taxa de qualificação por vendedor para entender quem performava melhor como. Começamos a criar playbooks para cada uma das fontes de mídia, tudo automático. A gente entendia melhor horário de ligação, entendia a melhor fonte, entendia melhor conteúdo. Marketing, vendas estava conectado até ali a parte de onboarding, 100% conectado. O resultado foi muito simples. Muito simples. A gente começou a entender onde estavam os problemas, começamos a agir, e quando a gente viu, a gente estava batendo resultado de vendas. Histórico. E ainda nessa época tinha esse negócio da mágica da força bruta também, de galera, ó, tem um mês para bater a meta, vamos para cima, grito de guerra, tambor, tinha sirene, a gente fazia grito de guerra até a gente ser expulso do prédio. Caraca. A gente foi expulso do prédio. Daí, como a gente foi expulso do prédio, eu olhei e falei, bom, a praça que tem aqui na frente do prédio, que era literalmente cruzar a rua, é público. Ninguém pode me expulsar daqui. A gente tomou multa no prédio e a gente passou a fazer o grito de guerra na praça. Só que ficou muito pior pra quem tava reclamando antes, porque agora o barulho ficava mais alto, né? E aí, cara, o negócio começou a crescer, começamos a gerar demanda com mais qualidade, crescemos o número de vendedores, trouxe lideranças intermediárias, aí começamos a usar People Analytics para entender, cara, quem são as pessoas que a gente tem que contratar, quem tem sucesso, quem não tem. E simplesmente a gente saiu de faturar 30 mil por mês, nada, era ainda 30 mil por implementação, e passamos a faturar 700 mil reais por mês, 700, 800, em receita recorrente. A gente saiu basicamente de 0 para 10 milhões de reais por ano de uma startup em coisa de 7 meses, 1 ano. A gente saiu de ser uma piada, era uma empresa que era uma piada. Eu cheguei lá, na primeira semana, me arrependi. Eu falei, cara, o que eu fiz com a minha vida? Eram 10 pessoas, os desenvolvedores, eles ficavam, em vez de focar no software, ficavam fazendo um plugin para transformar todas as imagens do computador do cara ali de vendas, que era mais ruinzinho de tecnologia, em Wesley Safadão. Então o cara tava ali fazendo uma demo, daí o software começava a pipocar o Wesley Safadão no software. Que isso? E o vendedor ficava desparafusando a cadeira do cara de TI pra quando ele sentasse ele cair. Esse foi o cenário que você encontrou. Métrica era controlada sem brincadeira, cara. Eu quero cair morto se eu estiver mentindo. Era controlado em folha de papel sulfite. Caraca. Igual essa aqui que tá na nossa mesa agora, o cara pegava, ó, o custo por lead tá tal, e colocava na parede, ó, gente, tá aqui, essa é a nossa métrica. Era esse o cenário. E a gente não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, não tinha pessoas, não tinha estrutura, não tinha nada. A gente conseguiu criar um processo que nos desse as respostas às perguntas que a gente tinha. Não foi na stack certa. Tive que trocar a stack, errei ali. Sim, eu não tinha o menor conhecimento do que eu estou falando para vocês agora. Mas fato é, a stack que eu tinha, embora ela não fosse escalável, eu montei e desenhei ela para me dar as respostas às perguntas que eu tinha. E isso foi o que fez diferença para o crescimento. Porque eu não sou um cara muito inteligente. As pessoas acham que eu tenho uma trajetória diferenciada pela minha idade, ou que eu sou, sei lá, esquisito em algum aspecto. 29. Mas, cara, eu não sou. Eu sempre fui um aluno mediano, tipo, um aluno ok. Na escola, na faculdade, eu apenas identifiquei que para um negócio crescer, você precisa controlar um conjunto de coisas e ser implacável em tomar decisões em cima desse conjunto. Simples assim. Qualquer um pode fazer o que eu tô falando aqui. Você sabe que a minha primeira reunião com o Vit, né, na época, a gente atendia esse cliente que ele falou aí, que ele fez a mudança. Cara, e ele entrou assim, tipo, sabe... E aí falou várias paradas que faziam muito sentido. Eu falei, cara, que maluco marrento, cara. E aí eu pensei assim, pô, cara, tenho certeza, conheço a história desse cara. Esse é um playboy, estudou a vida inteira nos melhores colégios de São Paulo. Quando ele fez 18 anos, ele ganhou um Porsche do pai dele, né? Depois de ficar 6 meses no MIT, ele voltou e virou manager Quem dera. dessa empresa. Mas essa história a gente vai abrir um looping para um próximo podcast, porque é uma história muito boa, porque eu sei que tá guerreiro e mordi minha língua tomando vinho com esse cara em Campos de Jordão. Verdade. Outra boa história para outro momento. Não, a gente tem fotos, né? Temos fotos. Cara, como é que eu te encontro? Quais são suas redes? Como é que a gente faz pra quem quiser trocar ideia contigo? Cara, LinkedIn, e Instagram e até TikTok agora. TikTok agora. Não tem TikTok. dancinha, galera. Não tem dancinha. Prometo. Fernando Vitti.
tá? E quem quiser saber mais sobre Revenue Ops ou tiver interessado em trazer esse processo e essa clareza que eu falei aqui durante essa conversa para o seu negócio, nextforce.co, Next mesmo, não Next de próximo, NEX, force.co, não .com, tá? Você vai ver que o site está em inglês, que boa parte dos nossos clientes está fora do país, mas é a gente, tá? É Brazuca. Pode se cadastrar, mandar uma mensagem, ou no site, ou no meu LinkedIn, que a gente vai ter o maior prazer do mundo em ajudar. E o cara ainda é bom vendedor, né? Vocês viram? Fez o pitch Claro. bonitinho. Fez o CTA bem feito pra caramba. Léo, como é que eu te acho? É LinkedIn, leonardo.alexandre.si. Boa. Bom, thiago.reis.gm, Instagram, TikTok, LinkedIn, Thiago Reis Growth Machine. Para quem também está buscando montar a tua máquina de vendas, entender um pouco melhor como a sua operação comercial pode ser mais eficiente, na descrição desse episódio vai ter um link para o nosso Fale com um Especialista, onde você vai agendar um diagnóstico gratuito com o nosso time e a gente vai entender qual que é o caminho mais curto para o teu próximo nível. Vamos para cima. Valeu!